O caso de Maria Ángeles Molina, conhecida como Andy, representa mais do que um crime chocante na história criminal recente da Espanha. Um estudo de caso proeminente que se destaca pela sua complexa fusão de fraude financeira meticulosa a longo prazo, manipulação profunda psicológica e homicídio a sangue frio. Esse caso serve como um exemplo paradigmático de violência instrumental predatória, em que vidas humanas são tratadas como meros recursos a serem explorados e descartados na busca por ganhos materiais e um estilo de vida grandioso. O documentário da Netflix, Andy, Crime e Mentira, foi o artefato cultural que levou esta história complexa a uma audiência global, ao mesmo tempo que desencadeou uma batalha legal e ética única sobre o controle da narrativa, iniciada pela própria perpetradora a partir da prisão. O objetivo deste vídeo é ir além da narrativa do documentário para fornecer uma desconstrução criminológica, jurídica e psicológica abrangente do caso. Irei analisar a mente da perpetradora, a mecânica dos seus crimes, a resposta do sistema judicial e as implicações sociais mais amplas. Da origem humilde à nobreza fabricada. A vida de Maria Ángeles Molina foi construída sobre uma base de engano fundamental, marcada pelo contraste gritante entre as suas origens humildes, filha de um motorista de táxi e de uma costureira, e as elaboradas identidades falsas que a mesma fabricou. As suas manipulações começaram cedo, como quando inventou uma linhagem nobre para atrair o seu futuro marido, o empresário Juan Antonio Álvarez Libten, estabelecendo o tema central de uma vida tecida numa teia de mentiras. A sua obsessão por luxo, marcas de alta gama e jogos de cassino não era apenas caprichos, mas sim adereços essenciais para sustentar esta personalidade fraudulenta e o seu estilo de vida dispendioso. Uma análise forense retrospectiva da morte do marido em 1996, um empresário bastante abastado, o Juan Antonio Álvarez, é crucial para compreender sua trajetória criminosa. Juan Antonio foi encontrado morto na Gran Canária e a causa oficial foi registrada como uma queda acidental ou suicídio. Uma falha crítica das autoridades na época foi a não realização de uma autópsia completa e exaustiva, o que deixou questões fundamentais sem respostas. No documentário Andy, Crime e Mentira, reexamina este caso, trazendo à luz novos testemunhos e destacando inconsistências gritantes no depoimento de Andy. O benefício financeiro que Andy obteve com a morte do marido foi substancial. Ela herdou os seus bens, embora não tenha conseguido obter os seguros de vida que não cobriam a causa da morte como suicídio. A evasão de qualquer escrutínio significativo na morte de seu marido provavelmente funcionou como uma prova de conceito crucial para Andy. A experiência não trouxe apenas capital financeiro, mas também um modelo perigoso. O fato de uma investigação superficial ter sido encerrada rapidamente, sem consequências legais para ela, demonstra empiricamente a uma mente calculista e manipuladora que o sistema possuía vulnerabilidades exploráveis. Esse evento impediu sua percepção de risco para ações futuras, reforçando a crença de que poderia manipular investigações oficiais e lucrar com a morte sem ser punida. Portanto, o incidente de 1996 não é apenas um pano de fundo suspeito, mas um evento formativo que a encorajou e informou diretamente o planejamento e a percepção de observação do assassinato de Ana Pérez, 12 anos depois. Para contrariar o domínio narrativo da perpetradora, é essencial construir um perfil detalhado da vítima, Ana Paz. Uma designer de moda de 35 anos é descrita como uma pessoa trabalhadora, confiante e bondosa, oriunda de uma família humilde e unida. Sua relação de uma década com Andy foi construída sobre a crença de que esta era uma mentora e uma amiga verdadeira, o que realça uma profunda traição no cerne do crime. Ana era uma pessoa simples que sonhava em ser designer de moda e que finalmente tinha encontrado um emprego onde se sentia valorizada. O assassinato foi o culminar de uma fraude financeira que durou vários anos. Andy utilizou sua antiga posição nos recursos humanos para acessar os dados pessoais de Ana. Ao longo de um período de 2 anos, ela roubou sistematicamente a identidade de uma amiga para solicitar numerosos empréstimos bancários e apólices de seguro de vida, acumulando um potencial de pagamento superior a 1 bilhão de euros. Um elemento sofisticado do esquema foi o uso de uma terceira identidade roubada, a de uma mulher chamada Susana B., cujos documentos foram obtidos numa loja de fotocópias
como beneficiária das apólices. Esta foi uma tentativa calculada de criar uma camada de separação, ofuscar a ligação direta com Ana e dificultar o rastreio da operação, tornando o esquema financeiro ainda mais complexo e difícil de desvendar. Em 19 de fevereiro de 2008, a investigação do crime revela uma execução fria e premeditada. Andy alugou um apartamento turístico no bairro de Gràcia, em Barcelona, usando documentos falsificados em nome de Ana. Ela atraiu Ana para o apartamento sob o pretexto de um jantar amigável. Lá, a drogou com uma substância não identificada, provavelmente clorofórmio, cujos vestígios foram encontrados. Em seguida, asfixiou-a, colocando um saco plástico sobre a sua cabeça e selando-a com fita adesiva. A cena do crime foi elaborada e bizarra, projetada para enganar. O corpo foi deixado no sofá, indicando um contexto um tanto quanto sexual. De forma crucial, Andy plantou sêmen de 2 homens diferentes, após pagar 200 euros a 2 gigolos, e esses sêmens foram colocados em partes íntimas da vítima. Este foi um esforço calculado para criar a falsa narrativa de um jogo sádico que correu mal, desviando a investigação da polícia para o claro motivo financeiro. Esta encenação foi mais do que uma simples manobra de defesa. Foi um ato de guerra psicológica e de assassinato póstumo da vítima. O motivo do crime era puramente financeiro, e uma investigação focada em finanças levaria diretamente aos beneficiários das apólices. Ao introduzir um elemento de caos e sensacionalismo sexual, Andy forçou o investigador a gastar tempo e recursos em pistas falsas, como a procura de parceiros sexuais desconhecidos. Além disso, este ato atacou póstumamente a confiança de Ana, causando dor adicional à sua família. Isto demonstra um traço psicopático chave, a capacidade de conceituar outras pessoas não como seres humanos, mas como adereços numa narrativa da sua própria criação. A encenação não serviu apenas para esconder o seu rastro, mas para controlar a história mesmo depois do crime ser consumado. A polícia catalã rapidamente desmontou a narrativa falsa. As suspeitas iniciais foram elevadas pela natureza meticulosa, quase cirurgicamente limpa da cena do crime e pela ausência de quaisquer sinais de luta. A investigação mudou de rumo assim que as irregularidades financeiras e as políticas de seguro fraudulentas vieram à tona, apontando para um motivo econômico muito claro. A instrução de Andy foi sustentada por uma cadeia de provas esmagadoras, que construiu um caso irrefutável contra ela. O seu álibi, que consistia numa viagem a Saragoça para encontrar as cinzas da mãe no dia do assassinato, foi desmascarado como uma tentativa cínica e pré-planeada de fabricar uma desculpa. Durante o julgamento, a postura de Andy foi descrita como fria, desafiadora e sem qualquer sinal de remorso, mantendo a sua inocência do início ao fim. A sua infame e bizarra declaração em tribunal: sem iogurtes e leite condensado, não sou nada, foi vista como um ato de provocação narcisista ou um sinal de profundo desapego da realidade, causando indignação. Inicialmente, a audiência em Barcelona sentenciou a 22 anos de prisão, 18 por homicídio e 4 por fraude e falsificação. No entanto, numa decisão controversa, o Supremo Tribunal da Espanha reclassificou posteriormente o crime de assassinato para homicídio simples, digamos assim, diminuindo a pena da prisão para 18 anos no total. A decisão do Supremo Tribunal de reduzir a sentença gera uma tensão crítica entre a definição legal da situação dos agravantes e as provas esmagadoras de um planejamento meticuloso a longo prazo. A qualificação de assassinato na lei espanhola exige fatores específicos, como a alevosía, que é agir de uma forma que a vítima não tenha oportunidade de se defender. Embora o caso da acusação tenha sido baseado em anos de planejamento financeiro e na encenação planejada, a defesa pode ter argumentado com sucesso que os elementos específicos de alevosía no exato momento da morte não foram provados para além de qualquer dúvida razoável ao nível do Supremo Tribunal. Isto cria uma desconexão significativa, psicológica e factualmente o crime foi uma execução premeditada. Legalmente foi julgado como uma ofensa menor.
Este nuance demonstra como os quadros legais podem, por vezes, não captar a totalidade da realidade moral e psicológica de um crime, levando a resultados que parecem injustos para as famílias das vítimas e para o público. Uma visão geral de opiniões de especialistas e comportamentos documentados permite construir um perfil psicológico detalhado de Andy. Os traços consistentemente incluídos incluem inteligência acima da média, frieza emocional, ausência total de empatia, grandiosidade e capacidade de manipulação excepcionais. Estas características se alinham especialmente com as clínicas de psicopatia e narcisismo. As suas ações demonstram a natureza predatória e instrumental de sua violência. Anna Paz não era um objeto de ódio, mas sim uma ferramenta a ser usada e descartada para ganho financeiro. A sua motivação não era passional, mas sim funcional, o que torna o seu perfil particularmente perturbador. A prova mais recente e contundente de seu caráter inalterável surgiu em março de 2025, quando foi detida por supostamente planejar outra morte desde a prisão. Enquanto estava em licença precária, ela teria contratado assassinos de aluguel para executar um indivíduo que não foi revelado. Este evento serve como um poderoso epílogo para sua carreira criminosa, demonstrando uma patologia intratável e imutável. Este novo desenvolvimento serve como estudo de caso contundente sobre as limitações do sistema correcional ao lidar com indivíduos com traços como os de Andy. Sugere que para tais infratores o encarceramento sirva apenas como contenção, não como um impedimento ou um veículo para a reabilitação. Andy passou mais de uma década na prisão e progrediu para um regime que lhe permitia saídas temporárias, baixando uma conformidade externa. No entanto, a sua primeira oportunidade de liberdade relativa foi alegadamente usada para orquestrar outro assassinato por encomenda. Isto indica que a sua estrutura de personalidade central, a sua visão instrumental de violência e a sua falta de consciência não foram afetados pelo seu longo encarceramento. A comunicação social espanhola construiu e propôs o rótulo de crime quase perfeito, uma narrativa que se revelou irresistível para o público. Esta designação foi cativante, porque combinava os quebra-cabeças intelectuais de um complexo enredo com a figura transgressora de um assassino astuto. Uma imagem que simultaneamente fascina e perturba as expectativas sociais sobre a criminalidade feminina. Uma análise crítica do documentário de Andy, Crime e Mentira, revela uma produção baseada numa pesquisa extensa, com a revisão de mais de 2.000 páginas de documentos e a realização de mais de 60 entrevistas, segundo o realizador Carlos Angulo. No entanto, o foco central deslocou-se para o desafio legal sem precedentes lançado por Andy a partir da prisão. Ela processou a Netflix alegando o uso de imagens pessoais sem sua permissão, o que levou um juiz a emitir uma ordem de suspensão da estreia do documentário em maio de 2025. O documentário foi finalmente lançado 3 meses depois, alegadamente com edições feitas para responder à queixa legal. Essa batalha legal criou uma metanarrativa na qual o assassino condenado tentou atuar como a censura final da sua própria história. Um marco crucial no debate global sobre a ética do gênero crime verdadeiro, opondo o direito à imagem de um ditador ao interesse público e à justiça simbólica devida à memória da vítima. A ação judicial de Andy não contestou os fatos da sua descrição, mas sim o controle da narrativa através de uma reivindicação legal sobre a sua própria imagem. O sucesso temporário do seu desafio legal criou um paradoxo arrepiante. Uma pessoa que extinguiu uma vida conseguiu extinguir temporariamente a narração pública dessa história. Isto levanta questões fundamentais, como: quem é o dono de uma narrativa criminosa? Um condenado retém o direito de controlar sua imagem pública ao ponto de silenciar um relato factual dos seus crimes? Em resumo, o caso de Andy é mais do que uma história de crime verdadeiro. É uma exploração arrepiante sobre a mente obscura, um testemunho de um poder de uma investigação meticulosa em um complexo quebra-cabeça legal e ético. Reflete questões por responder, nomeadamente a suspeita persistente de que Andy foi também responsável pela morte do seu marido em 1996, um crime pelo qual provavelmente nunca enfrentará a justiça devido à passagem do tempo e à falta de provas. A metáfora do salão de espelhos é particularmente adequada.
Apesar das observações e da extensa documentação, o verdadeiro mundo interior de Maria Ángeles Molina permanece um enigma. Uma fachada cuidadosamente construída por trás de qual reside um vazio profundo e perturbador. O seu legado é de destruição, engano e as questões inquietantes que nos forçam a colocar sobre a natureza do mal, os limites da justiça e quem no final tem o direito de contar a história. Se você gosta de true crime, documentários sobre crimes reais, histórias bizarras e assustadoras, sejam bem-vindos ao Dossiê do Mistério. Obrigado por assistir a mais um vídeo. A gente se vê na próxima. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!